Uma pesquisa recente, divulgada pela gestora carioca Mar Asset, afirma que o avanço evangélico nos últimos anos está empurrando, né, o perfil do voto médio em direção ao conservadorismo, à direita, e, abre aspas, vou citar o relatório, torna minoritária a probabilidade de reeleição do presidente Lula, algo que deve ser antecipado pelos mercados em algum momento de 2025. Esse relatório surgiu em fevereiro e ele teve já impacto forte no mercado financeiro, que acreditou piamente, para usar uma metáfora do nosso papo, confiou piamente nesse estudo. Como você vê a divulgação de estudo como esse, e se essa relação pode ser tão direta como foi feita por esse grupo de pesquisadores? O voto evangélico, ele realmente tem um peso muito grande, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né. E é intencional, né. Há um projeto de se mobilizar, massas evangélicas para influenciar a eleição no mundo inteiro, a documentação mostra isso. E há muitos trabalhos falando sobre isso, e esse é um problema desde a eleição, de Fernando Collor de Mello, onde, muitos analistas, suspeitam que, a mobilização dos evangélicos naquela época foi fundamental para que o Lula tivesse perdido no segundo turno, né, porque a maior parte das igrejas evangélicas, as conservadoras, sobretudo a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, elas se uniram contra a candidatura do Lula e fizeram uma campanha dentro das suas igrejas a favor da candidatura do Fernando Collor de Mello, né. Naquela época eles eram um número menor do que eles são hoje em dia, né. E essa experiência ela impactou até o Partido dos Trabalhadores. Desde então o Partido dos Trabalhadores também tem se preocupado muito com o voto evangélico. Tanto é que você vê desde que de nas eleições subsequentes, o Lula e o PT têm feito reiterados esforços para atrair o público evangélico, né. Eh Quando o Edir Macedos foi preso nos anos 90, pouca gente fala sobre isso, mas o Gilberto Nascimento, num livro muito interessante chamado Reino, ele conta que uma das poucas pessoas que foram visitar o Edir Macedo, quando ele passou alguns dias na prisão, foi o próprio Lula e o Márcio Tomás Bastos, o advogado que foi o primeiro um dos primeiros, um dos primeiros, não me lembro, ministro da justiça do Lula, da justiça, né. É. Agora, sim, os evangélicos têm um peso eleitoral muito forte e cada vez maior, né. O governo Lula tem feito muitos esforços para se aproximar desse grupo evangélico. Esse governo Lula, o terceiro governo Lula, tem feito também um esforço para se aproximar desse grupo, tem feito um esforço para ouvir esse grupo e para incluir na sua pauta demandas desse grupo. Agora, a pergunta que eu faço, né, até que ponto podemos incluir demandas desse grupo num governo progressista sem descaracterizar esse governo? Por exemplo, as expectativas desse grupo são essas mesmo que nós esperamos que sejam, ou essas expectativas que a gente imputa a esse grupo são as expectativas das lideranças evangélicas, né? Porque uma coisa, são as expectativas do público evangélico, que é quase todo formado pela classe trabalhadora mais desfavorecida. Outra coisa é a expectativa do Edir Macedo, que é o líder de boa parte desse grupo, que hegemoniza muitas vezes a visão de mundo desses caras. Então, o que que o governo Lula deveria fazer, né? Talvez o governo Lula deveria conversar diretamente com o público evangélico e não assumir a visão de mundo, as demandas do Edir Macedo como se fossem as demandas desse grupo, sabe? Senão você se coloca num beco sem saída, entende? Em que você não consegue ter um governo no Brasil diferente do governo que foi o governo do Jair Bolsonaro, um governo ultraliberal na economia, um governo ultraconservador nos costumes, sabe? Você precisa de disputar esse grupo mostrando que as medidas econômicas do governo Bolsonaro foram prejudiciais a esse grupo. Você tem que mostrar para esse grupo que a prosperidade não é não é atingida só na igreja, é também no âmbito político. E isso é um tema muito pouco tratado, porque
Quando a gente fala de religiosos progressistas, a gente pensa sobretudo nos católicos. O Brasil é um país ainda hoje sobretudo católico, nos anos 70, 80, 60 era mais ainda, mas havia muitos evangélicos, progressistas, evangélicos ligados à teologia da libertação, que se opuseram à ditadura. Até hoje em dia, ainda há evangélicos progressistas, evangélicos que não concordam com a teologia da prosperidade, evangélicos que não concordam com a teologia do domínio, evangélicos que não, que não, por exemplo, que não concordam, não se alinham 100% automaticamente com tudo que as lideranças evangélicas conservadoras fazem. É esse público que a gente tem que disputar, que a gente tem que trazer para perto da esquerda, que a gente tem que conversar, entendeu? Ou seja, não existe a igreja evangélica está aí, ela não vai embora, então a gente tem que conversar com esse público evangélico, sabe? A gente tem que arrancar a hegemonia a influência das mãos do Edir Macedo e das lideranças evangélicas conservadoras sobre essas pessoas e trazer para o campo da esquerda, sabe. É isso que a gente tem que fazer. E o que o governo PT e parte da esquerda hegemônica tem feito não é isso. O que eles têm feito é conversar com essas lideranças, que são lideranças comprometidas com o projeto pró-capitalista, pró-norte-americano, com o próprio projeto antipovo. E a gente não vai chegar a lugar nenhum conversando com esses caras. O Rogério Zeidan pergunta: como é possível estabelecer um diálogo com os evangélicos, se não por meio dos líderes religiosos? Não tendo o governo lugar de fala, seria possível romper os dogmas estabelecidos por esses líderes? Essa é realmente a questão de US$ 1 bilhão. Eu não tenho uma resposta final para isso, Rogério. Mas é algo que a gente precisa de fazer, a gente precisa de pensar como fazer. Porque a gente não tem como convencer esses líderes, de que um projeto realmente popular, um projeto de esquerda, é um projeto que seja de benefício para esses líderes, porque não é. Esses caras estão ligados à realidade norte-americana, à realidade econômica norte-americana, entendeu? À teologia norte-americana, sabe? Esses caras prosperam na pobreza. O Marcelo Crivella diz que o principal público da Igreja Universal é a África, que eles vão para onde tem pobreza. Eles não têm o menor interesse que o Brasil deixe de ser um país de capitalismo periférico, pobre, desigual. Nenhum interesse, entende? Eu não tenho uma resposta final para isso, essa questão é muito difícil. É um nó górdio, realmente, quem tem que desatar. Uma possibilidade talvez seria para aqueles que são religiosos, não é o meu caso, seria investir, seria trabalhar em organizações religiosas populares, talvez voltar para a teologia da libertação, talvez outras religiões, outras igrejas pentecostais mais populares, como era no começo, né, as igrejas pentecostais norte-americanas primitivas, elas eram populares, não existia teologia da prosperidade, do domínio, eram igrejas bem democráticas, né.